Comemora, nação! A melhor notícia da semana no Flamengo, Casemiro, Pedrão. Vamos falar sobre isso, que papo é esse? Muita gente me perguntando, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo. Essa camisa do Zicão aqui, linda, lá do Kashima, né? Zico jogou lá no Japão, no Kashima. Pessoal, já estamos aqui na segunda-feira. Você que está indo trabalhar, um bom trabalho. Você que está indo estudar, um bom estudo. E você que está indo fazer nada, um bom fazer nada. Também nesse segundo, tá? Muito bom dia para todo mundo. A agenda do Flamengo para essa semana já tá feita, tá? Os treinos do Flamengo durante toda essa semana serão na parte da manhã, mais especificadamente às 9h30 da manhã. Treino segunda-feira às 9h30 da manhã. Na terça-feira vai ter uma folga pro elenco. Que isso, Pedrão? Já teve folga pra Cacildes aí, né? Até a sexta-feira e coisa e tal, vai ter folga na terça-feira, porque ninguém é de ferro. Amanhã, então, é folga pro elenco do Flamengo. Na quarta-feira, o elenco se representa, treino às 9h30 da manhã. Na quinta-feira, treino às 9h30 da manhã. Na sexta-feira, treino às 9h30 da manhã. No sábado, treino às 9h30 da manhã. E na parte da tarde, após o almoço, viagem para Caxias do Sul, onde o Flamengo vai enfrentar a equipe do Juventude no Alfredo Jaconi, faltando agora menos de uma semana para a gente voltar a ver o Flamengo dentro do campo. Rapaz, é uma data FIFA, assim, que parece que é eterna, né, rapaz? Não acaba nunca. Amanhã vai ter o jogo aí da seleção brasileira, das seleções no geral. Ainda bem que vai acabar esse troço aí de data FIFA, porque é um negócio realmente horrível, né? Para falar a verdade. Portanto, todos os treinos do Flamengo na parte da manhã, menos na terça-feira, que vai ser aí folga pro elenco do Flamengo, beleza? E na parte da tarde do sábado, o elenco do Flamengo viaja, vai chegar aí de tarde para noite, aí 6, 7 horas da noite mais ou menos, lá em Caxias do Sul, aonde vai enfrentar o Juventude, lugar aonde que o Flamengo não ganha desde 1997, quando venceu por 1-0, um gol contra de um zagueiro do Juventude. Em 95, o Flamengo havia vencido com 2 gols do Sávio, por 2-0. Desde então, o Flamengo não consegue vencer em Caxias do Sul. Está sendo feita uma preparação para combater esse problema do Flamengo. O Flamengo entende que é de suma importância somar esses 3 pontos, até porque os adversários estão bem próximos ali na briga pelo título, apesar do Flamengo ter o confronto contra o Palmeiras no Maracanã, ter o confronto contra o Cruzeiro no Maracanã, mas tem jogos difíceis fora de casa, Botafogo fora, Bahia fora, então tem que ficar ligado com essa situação, beleza? Minha galera, a gente falou aqui ontem, né? O Flamengo, aliás, divulgou uma nota para a imprensa. O Uruguai liberou os 2 jogadores da sua respectiva seleção, né? Tanto o Guilhermo Varela quanto o De Arrascaeta. O Matias Vinha não, tá, pessoal? O Matias Vinha segue na seleção uruguaia, mas vai jogar essa partida aí do Uruguai e já vai estar de volta, tá, ao Brasil para restabelecer os treinamentos com o técnico Felipe Luiz. O Guilhermo Varela tá com um probleminha aí de pubalgia, será submetido a uma reavaliação no CT do Urubu para avaliar o grau dessa possível lesão, da inflamação do Guilhermo Varela, e se ele vai estar disponível aí para os enfrentamentos da Copa Libertadores da América. O lado bom é que Jorginho, Alexandro, Eric Pulgar ainda não, mais ou menos, mas essa galera toda já está melhorando bastante. Portanto, o Flamengo só segue, né, com convocados na seleção colombiana, o Jorge Carrascal, o Samuel Lino na seleção brasileira, o Gonçalo Plata na seleção equatoriana, inclusive deve ser titular da seleção do Equador, né? Equador-Argentina, jogo difícil para o Equador, mas vai ser em Quito, no Equador, na altitude, então eles querem ali meio que se despedir bem da torcida equatoriana, tendo em vista que a Copa do Mundo já está batendo na porta, é a última rodada das eliminatórias, então vão botar o Gonçalo Plata certamente para jogar os 90 minutos.
o Matias Vinha no Uruguai e também o Samuel Lino na seleção brasileira, que a cada treino do Carlo Ancelotti indica que ele será titular da seleção brasileira lá em El Alto, a mais de 4.000 metros de altitude, para enfrentar a seleção da Bolívia, beleza? E aí, pessoal, a ansiedade do torcedor do Flamengo, no geral, tá lá no alto, até porque faltando mais de uma semana para o duelo da Copa Libertadores entre Flamengo e Estudiantes, no dia 18 de setembro, já foram vendidos cerca de 30 mil ingressos, rapaz. Ingressa dá com pau. Até o momento, a venda foi exclusiva para sócios torcedores. A partir da sexta-feira, dia 12, o público geral poderá adquirir, mas a estimativa é que esse ingresso já seja esgotado ainda nos planos de sócio torcedor do Flamengo, pessoal. Enfim, vendendo bastante aí. Jorginho vem impressionando nos treinamentos do Flamengo, além de voltar a treinar com o elenco, o volante vem apresentando e impressiona pela sua resistência física nesses treinamentos pós-folga aí da partida do Flamengo diante da equipe do Grêmio. Tá treinando bem demais o Jorginho, tá na ponta dos cascos, não sente mais nenhuma dor e vai jogar aí bem contra a equipe do Juventude. O Wesley dá entrevista à jornalista Isabelle Costa, abrindo o coração e falando sobre a volta por cima que ele deu no Flamengo. Cara, eu admiro muito esse garoto que recebeu uma avalanche de críticas, quando subiu, numa furada tremenda, com o Sampaoli no comando, que aliás apostou nele. Talvez esse foi um dos poucos acertos, do Sampaoli à frente do Flamengo, mas com um preparador físico dando soco na cara do Pedro, com o Varela tomando soco na cara do Gerson, uma crise tremenda que passava o Flamengo, e ele deu conta do recado naquela altura, mesmo com alguns percalços ali, e ele fala, no começo foi difícil, nem era nem pela torcida, vou falar na verdade, eu não estava conseguindo entregar o que o treinador pedia, isso que eu ficava puto, que ele fala, tentava, mas não ia, não dava certo. Eu não me afetava com a internet. É ruim, joga mal, não sei o quê. Isso aí vai ter toda hora. Teve agora, cheguei na Itália, mandei de volta pro Brasil, isso aí não joga nada. Isso nunca me afetou, nem vai me afetar. Sei o que eu posso ser, falou o Wesley. Cara, ser tão jovem e ter esse tipo de mentalidade realmente é um diferencial dele. E ele continua. Em 2024 não estava bem. Teve a data FIFA e teve 10 jogos. Esses 10 jogos destruí. Tinha feito as análises todas. Começam a me pedir na seleção. Chega Felipe Luiz. Caraca, estavam me xingando há 2 dias. Agora estão me querendo na seleção. Como eu não ligava para as coisas ruins, também não ligava para as coisas boas. Chega o Felipe, muda totalmente tudo. Fala o Wesley. E realmente, cara, chegou o Felipe, melhorou muito. Sobretudo para ele, que já vinha, no finalzinho do Tite, ele já vinha apresentando ali um bom futebol, mas chega o Felipe Luiz, potencializa todo mundo, faz os laterais subirem, quero que vocês subam, quero que vocês ataquem, coisa que o Tite acabava travando, mandava ficar ali, não, fica aqui na defesa, coisa e tal. O próprio Varela, comentou isso em entrevista aí, dizendo que quase ficou fora da Copa América em função do senhor Tite. Uma verdadeira de uma vergonha, Seremos bem sinceros aqui. Minha galera, Thiago Leifert, cara, eu tinha elogiado o Thiago Leifert nos vídeos atrás aqui, gosto do Thiago Leifert, tá? É um excelente profissional, mas no meu entendimento ele vacilou. Nisso aqui que ele fala do Flamengo, e como a gente fala de todo mundo, falamos do Felipe Melo, já falamos da Mili Lacombe, a gente vai ter que falar dele também. Ele dizendo que os narradores meio que puxam o saco do Flamengo. E, cara, eu vejo de uma forma extremamente oposta, mas vamos ver o que ele falou aqui. Quando eu estava no Prime Video, eu narrei Flamengo e Altos do Piauí. No alto da minha ingenuidade, eu narrei o jogo de forma equilibrada.
Eu sou de São Paulo e mal sabia eu que a torcida do Flamengo não está acostumada com uma narração equilibrada. Nossa, como assim? Os narradores sempre são muito tendenciosos para o Flamengo. Alguns conscientemente e outros até inconscientemente. Como assim? Eu vejo completamente o contrário. Muitas das vezes, Kleber Machado narra a favor do Flamengo. Aquele lá de Minas, que eu esqueci o nome, que narra jogo do Atlético. Pô, cara, ele narra a favor do Flamengo? O Villani narra a favor do Flamengo? Olha, sinceramente, cara, eu não tô vendo isso aí, não. Pelo fato do Flamengo ser um time muito grande, as narrações tendem a olhar o jogo do ponto de vista do Flamengo. Não estou criticando. Estou falando um fato. Cara, eu não vejo isso. Eu vejo até o contrário. Assim, não só falando dos narradores, mas das pessoas no geral, da imprensa, da mídia. No meu entendimento, elas falam mal do Flamengo, porque falando mal do Flamengo, elas sabem que vão gerar mais engajamento. A gente viu aí, nesse caso do Bruno Henrique, o influenciador, dizendo que a família dele é uma quadrilha. Não é mesmo? Tivemos o caso de uma jornalista dizendo que o Andrés Pereira foi convocado para a seleção brasileira e o Flamengo foi beneficiado com isso, sendo que o Andrés Pereira não fez nenhum jogo pelo Palmeiras. E o Flamengo tem o Samuel Lino convocado para jogar lá no alto do pico do morro da montanha da Cordilheira dos Andes. Então eu vejo o contrário. As pessoas falarem mal para ganhar relevância em cima disso. Então discordo frontalmente do Thiago Leifert, mas vamos prosseguindo aí. Mas, na minha cabeça ingênua, eu entendi que se um torcedor do Alto do Piauí assinou o Prime Video, eu tenho a obrigação de saber o que eu estou falando. Eu tenho a obrigação de saber a história do time, sim, e contar o drama do jogo também do ponto de vista deles. Eu sei que vai ficar um pouco mais tendencioso para o Flamengo, porque eu sou de São Paulo, estou mais perto deles, mas minha narração foi equilibrada. Rapaz, quando eu saí do ar, foi quase uma carnificina o que aconteceu, o que falou o Thiago Leifert. Olha, sinceramente, Luiz Carlos Júnior narra a favor do Flamengo? O Dandan narra a favor do Flamengo? Que, aliás, é vascaíno, nada contra, ele torce para quem ele quiser. Aquele que falou da torcida do Flamengo, que só tinha isso, de forma até preconceituosa, o Sérgio Maurício narra só a favor do Flamengo. Olha, sinceramente, Thiago Leifert, eu discordo plenamente e acho que a maioria deles é o contrário. Narram contra o Flamengo e se for abranger esse seu comentário para os comentaristas, para os formadores de opinião, aí mesmo que a coisa piora. Talvez as pessoas não tenham só gostado da sua narração, né? Talvez você seja melhor apresentador do que narrador, não sei, né? Enfim, mas vamos avançando aí. Rodrigo Muniz está bem próximo de ser negociado pela equipe do Fulham, pessoal. E com isso, o Flamengo está de olho, porque o Mengão tem o tal do mecanismo de solidariedade da FIFA e pode desembolsar uma grana com o jogador. Uma das equipes que está de olho na contratação do atleta é o Manchester United e também o Chelsea de Londres, pessoal. Então, e é uma grana boa, até porque lá em libras, né? Da última vez que eu vi a libra tava 1:7, né? Não sei como é que se encontra agora, nesse momento, mas vamos avançando aí. Flamengo domina a seleção de mais valiosos do Campeonato Brasileiro. Pois é, meu parceiro e minha parceira, segundo o portal Transfer Market, né, passou por uma atualização de valores de mercado do futebol brasileiro na última sexta. Com isso, a seleção do Brasileirão, considerando posição por posição, tem 4 jogadores do Flamengo. Olha aí. O clube chegou a perder uma posição após a atualização. O lateral direito Emerson Royal era o mais caro do campeonato. Com a atualização, Giai do Palmeiras passou ele, mas mesmo assim o Flamengo
é o time que tem mais jogadores valiosos no Campeonato Brasileiro. E aí você vê também o bom trabalho na janela de transferências que foi feito pelo José Boto. Porque o Flamengo não gastou muito dinheiro nessa janela. Eu trouxe até o dado aqui para vocês, né, no vídeo da tarde de ontem, que Palmeiras e Botafogo gastaram bem mais que o Flamengo nessa janela de transferência. Mas o Flamengo buscou peças ali pontuais e que estão se encaixando bem na equipe do Felipe Luiz, como é o caso do Saul, como é o caso do Jorginho. Você tem aqui o Pedro na lista também, o mais valioso deles está dando aqui, que é o Danilo, do Botafogo. Você tem o Samuel Lino, né? Você tem o Léo Ortiz, que é muito valioso também, né? O De Arrascaeta, então nem se fala. Mas de longe, os times que mais gastaram dinheiro nessa atual janela foi Botafogo e foi Palmeiras, e mesmo assim não conseguiram montar um bom elenco. Um bom elenco que montaram, né? Eu utilizei a palavra errada. Não montaram um elenco tão bom quanto o elenco do Flamengo. E o time do Flamengo vem se apresentando. Só espero, cara, que o Flamengo volte bem dessa data FIFA, porque em outras oportunidades, outros anos, teve a pausa para a data FIFA e o desempenho do Flamengo foi sofrível. Não sei se vocês lembram dessa época do Flamengo, só espero que isso não aconteça. E o Felipe Luiz, por mais que tenha desfalques no treino, em função das seleções, tem aproveitado bem, né, esse período de data FIFA. Bom, muita gente me perguntando aí sobre a situação do volante Casemiro, sobre a possibilidade do Casemiro ser contratado pelo Flamengo. A informação que chega é que o Flamengo, segundo o Jorge Nicola, né, teve alguns portais aí lá de Manchester também trazendo que o Flamengo e o Palmeiras se movimentam nos bastidores e estudam a contratação do jogador cujo contrato com o clube inglês se encerra em meados do ano de 2026. Então, já está em janeiro, ele já pode assinar, por exemplo, um pré-contrato, né? Com 33 anos, Casemiro vive a expectativa de disputar a sua última Copa do Mundo no próximo ano. A saída do Manchester United ao final do contrato é vista como provável, devido principalmente ao seu alto salário, estimado em 11 milhões de euros anuais, o que não dá, né? Eu teria que abaixar bem esse salário aí para vir jogar no Flamengo. De acordo com o jornalista, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras já realizaram sondagens para entender a situação do volante e avaliar, viabilizar a viabilidade de uma futura proposta para o jogador. É um bom jogador, caiu muito de qualidade nos últimos tempos, pelo que eu falei, aí a informação minha, com uma pessoa do Flamengo, a chance é zero. Nesse momento, o Flamengo já entende que tem bons valores ali, sobretudo na volância, né? Você tem vários, não só volantes, meio campistas na forma geral de falar, como é o caso do De La Cruz, do Saul, do Jorginho. O Pulgar tá aí voltando, então não seria uma prioridade, né? Utilizando uma palavra que foi bem utilizada nesse ano de 2025 pelo Flamengo. Não seria uma prioridade de contratação para a próxima janela. A prioridade é a contratação de um atacante, beleza? Minha galera, atualização do caso Bruno Henrique. A diretoria do Flamengo e a defesa acreditam que vão conseguir o efeito suspensivo e, quem sabe, até a anulação da condenação ainda nesta semana. A defesa alega que o tribunal pode arquivar o processo por falta de provas, galera. Olha aí, informação importante que chega nesse momento, tá? A defesa considerou contraditório absolver o jogador de um artigo, que é o 243, e condenar no 243A. Como o Bruno Henrique é inocente de causar prejuízo ao Flamengo, mas é culpado de influenciar no resultado da mesma partida? É a pergunta feita por um dos membros da defesa do jogador e que deve embasar a parte da estratégia no recurso a ser julgado pelo pleno do STJD
Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.